Olá pessoal, eu me chamo João Carlos, sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre o Congresso de Viena e as Revoluções Liberais. Quando as guerras napoleônicas terminaram, em 1815, o Congresso de Viena estabeleceu a ordem restaurada no continente europeu. Professor, e o que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi uma reunião em que vários representantes das monarquias europeias se juntaram para devolver às antigas dinastias reinantes os seus territórios. Professor, e como funcionou esse congresso? Do período da Revolução Francesa de 1789 até 1814, que marca o fim do Império Napoleônico, várias monarquias europeias perderam seus territórios por conta da Revolução e por conta das guerras napoleônicas. Então, esse congresso vai existir para que cada delegado, cada representante dessa monarquia estabelecesse novamente o poder dessas dinastias e a devolução de seus territórios. Professor, viajei agora, então vamos lá. O Congresso de Viena foi uma reunião em que tinha presente um representante de cada monarquia europeia. Cada representante dessa monarquia europeia tinha o mesmo desejo, que era o quê? Reestabelecer o poder às antigas monarquias que governavam os seus territórios antes da Revolução Francesa acontecer, em 1789, e também durante o período do Império Napoleônico. E ainda dava o direito dessas monarquias continuarem governando suas colônias fora do continente europeu. Assim, vale lembrar que o Congresso de Viena, através da legitimidade e do equilíbrio europeu, colocou a ordem acima da liberdade. Ou seja, valorizou os interesses das monarquias e ignorou os interesses individuais. A partir daí, em 1830, inicia-se as revoluções liberais na Europa, com características comuns, com o liberalismo, com o nacionalismo e alguns pontos do socialismo. Professor, e como é que vai funcionar essas paradas aí nessas revoluções liberais? Por exemplo, o nacionalismo uniu as pessoas com a mesma cultura e origem, ou seja, mesma religião, mesma língua, mesmos costumes, dentro de um ideal de união para que esse nacionalismo fosse trabalhado dentro desse novo Estado. O liberalismo fazia duras críticas ao antigo regime, fazia duras críticas às monarquias absolutistas, que era um tipo de governo que não oferecia liberdade política, não oferecia liberdade religiosa, liberdade econômica. Então isso para a burguesia era péssimo. E o socialismo, ele despertou na população as questões sobre a desigualdade social. Por exemplo, a fome, a pobreza, o desemprego. Essas questões começaram a incomodar mais a população, que percebia que o abismo econômico, o abismo da riqueza entre a monarquia e o povo aumentava cada vez mais. Com isso, o nacionalismo, o liberalismo e o socialismo finalmente fez surgir em 1848 explosões revolucionárias em várias partes na Europa. Esses eventos ficaram conhecidos como a Primavera dos Povos. Professor, e o que foi a Primavera dos Povos? Foi a soma da insatisfação popular na Europa, que ergueu barricadas
para lutar contra as tropas conservadoras da França, do Império Austro-Húngaro e dos Estados alemães, que não desejavam a liberdade política. Surgindo daí o Manifesto Comunista, redigido por Marx e Engels, que reforçava a liberdade política, a liberdade econômica e, principalmente, trazia à superfície os direitos individuais. Seguindo o raciocínio da Primavera dos Povos, no caso da Itália, o liberalismo e o nacionalismo deram origem a vários movimentos que lutaram contra a presença estrangeira na península, buscando, assim, um passado de glória da região. Que passado de glória era esse? O Império Romano. É a partir daí que surge a expressão risorgimento, uma expressão que serve para juntar, para unificar o povo italiano e assim eles conquistarem a liberdade do seu território. Logo, podemos perceber que a presença estrangeira, de forma direta ou indireta, na península, dificultava os movimentos de unificação. Dentre os movimentos nacionalistas, podemos citar o Jovem Itália, liderado pelo Mazzini, e os Carbonários, em que um dos seus organizadores era Giuseppe Garibaldi. Apesar dos esforços feitos em 1820, 1830 e 1848, com desejo de libertar a Itália dessa ocupação estrangeira, esses movimentos nacionalistas eram derrotados facilmente pelas tropas austríacas. Mas, professor, no início da aula o senhor falou que o Congresso de Viena devolveu os territórios às antigas monarquias. E por que isso não aconteceu na Itália? Percebam como estava a situação da Itália após o Congresso de Viena. Na parte sul, região denominada de Reino das Duas Sicílias, era controlada pela dinastia Bourbon, uma dinastia espanhola, ou seja, uma dinastia estrangeira. Na região central, incluindo Roma, era controlada pelo Papa. Essa região era chamada de Estados Pontifícios. Na região centro-norte, os ducados de Parma e Toscana estavam sob a administração indireta do Império Austríaco. As regiões da Lombardia, Istria e Trentino estavam sob a administração direta do Império Austríaco porque faziam parte do território austríaco. Já a única região que estava sob o domínio de uma dinastia italiana, chamada de família Savoia, era o reino sardo-piemontês. Era a única região, então, em que havia um domínio político de origem italiana. Entendam como o território da Itália, mesmo após o Congresso de Viena, ainda estava sob dominação estrangeira. A derrota de 1848 deu origem a uma nova estratégia para o projeto de unificação conhecido como Risorgimento, liderada por Conde Cavour, que transformou a monarquia do reino sardo-piemontês em constitucional e conseguiu o apoio de Mazzini e Garibaldi sob a liderança piemontesa. Buscou também o apoio das tropas ocidentais participando da Guerra da Crimeia em 1853 a 1856 contra o Império Russo. Essas alianças ficaram conhecidas como a Política de Cavour. Com a vitória na Guerra da Crimeia contra o Império Russo,
Conde Cavour conseguiu construir uma aliança anti-austríaca com a ajuda de franceses e ingleses. E em 1859 teve início o conflito entre o Império Austríaco e o Reino Sardo-Piemontês. Os piemonteses conseguiram derrotar os austríacos com a ajuda dos franceses. Essa vitória fez explodir diversos movimentos de caráter nacionalista na península. Por exemplo, nos ducados de Parma e Toscana foram exigidos plebiscitos a favor da dominação do reino piemontês. Assim, a expansão territorial piemontesa fortaleceu o ideal de unidade. Com a ajuda dos ingleses, Garibaldi desembarca na Sicília e, junto com os 1000 Camisas Vermelhas, inicia sua marcha no sul da península. Em 1860, Garibaldi vai reivindicar toda a região em nome do reino sardo-piemontês. Quando Garibaldi, junto com suas tropas, parte em direção à região central da península e tenta dominar Roma, essa região está protegida por tropas francesas. Ah, professor, mas se Roma faz parte da península italiana, da Península Itálica, por que as tropas de Garibaldi não conseguiu anexar essa região em nome do reino sardo-piemontês? Porque antes de Conde Cavour fazer uma aliança junto com os franceses contra o Império Austríaco, Napoleão III era muito fiel ao Papa. E por ser muito católico, ele vai proteger os estados pontifícios contra a dominação do reino sardo-piemontês. E em março de 1861 foi proclamada a existência do reino da Itália, sendo Vítor Emanuel II o rei de toda a região. Ah, professor, e a questão romana? Roma então ficou sendo dominada pelos franceses? Sim, até 1870, Roma ficou sob a proteção das tropas francesas. Mas com a guerra franco-prussiana, que começa em 1870 e vai até 1871, isso vai ocupar as tropas francesas e elas vão se retirar da região, abrindo espaço para o avanço das tropas italianas. O Papa Pio IX se declara prisioneiro e Roma passa a ser a capital do Reino da Itália. Essa questão gera um longo debate diplomático que vai durar décadas e só vai ser resolvido em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão. Ah, professor, e o que foi o Tratado de Latrão? Foi um acordo assinado entre o cardeal Pietro Gasparri e Benito Mussolini, em que ambos reconheciam mutuamente a existência do Estado fascista italiano e o Estado do Vaticano. Essa questão política ficou conhecida como a questão romana. Um beijo no coração de vocês, fiquem em casa, #História Neles.